Saudações a todos que estão conosco, cultuando o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Para mim é motivo de bastante alegria estar cultuando com os irmãos nessa noite. Gostaria de trazer nessa noite uma pequena reflexão, uma palavra da parte do nosso Deus que conhece os corações de cada um de nós. Nosso tema: podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Colossenses 3, verso 15 é o nosso verso inicial. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Cristo domine em vossos corações e sede agradecidos. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, e não é de estranhar, porque a palavra do nosso Deus, por meio dos nossos irmãos, profetizaram que os últimos dias seriam dias difíceis. E nós temos que estar preparados para enfrentarmos as circunstâncias e desafios que se chega diante de nós e que nos assusta em momentos. Há momentos na nossa vida em que nós nos encontramos animados, dos momentos menos animados. Nós não perdemos, não podemos. Nosso Senhor Jesus, Ele escreveu, Ele disse para nós, deixou escrito pelo nosso irmão João, registrou as palavras do nosso Senhor Jesus: deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. Palavras do nosso Senhor Jesus: a minha paz vos dou. Amém. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração. Jesus sabia que os seres humanos causam a si mesmos aflições, inquietações e sofrem perturbações, muitas perturbações em seus corações. Jesus disse: nem se atemorize. Não se atemorize. Atemorizar é o mesmo que ficar amedrontado, acovardado, apavorado, assombrado, assustado. Não se atemorize. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele dá a nós a paz dele. Não a paz, ele diz, como o mundo dá. A paz do mundo é passageira, mas a paz de Cristo que está em nossos corações, por tudo que nutre e nos mantém em esperança, em luta, em combate, em meio a todas as dificuldades. É desta paz que nós precisamos. É neste momento que nós precisamos de nos trazer diante de Deus. Não se atemorize. Não se você, eu posso atemorizar. Eu mesmo. Quando Jesus disse não se, ele está afirmando que podemos escolher ou não permitir ficar turbado ou atemorizado. Nosso irmão Paulo, quando escreveu aos nossos irmãos ali em Filipenses 4, verso 1 e o 4, ele diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, estais assim firmes no Senhor, amados, firmes no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, ele diz: regozijai-vos. Em meio a toda luta, em meio a toda dificuldade, somos convidados a encontrar paz em Cristo e regozijarmos. Os versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, por nada. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Como? As nossas petições, elas têm que ser conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Não por reclamarmos, não por ficarmos questionando, dizendo: Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Eu sei que você muitas vezes pode estar falando assim, em alguns momentos: Senhor, por que aconteceu isso? Por que parece que vai acontecer? Parece, você acha. Por que isso? Por que aquilo? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes,
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede, que é superior, que está acima de todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. Ora, o Senhor de paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Ele mesmo vos dê a paz em todas as circunstâncias. Você está preparado para encontrar paz, continuamente a paz em todas as circunstâncias? O Senhor seja com todos vós. Segundo Tessalonicenses 3, verso 16, eu trouxe a tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. O irmão Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, disse: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, abundarem em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Amém. O nosso irmão Paulo, ele diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Romanos 15, verso 13 e 14. O texto que acabamos de ler foram palavras do nosso irmão Paulo, palavras trazidas, registradas para o nosso elevo espiritual, palavras de conforto, palavras do nosso irmão Paulo, Talvez, quando não conhecemos, por não conhecermos, ou quem não conhece a vida deste homem, irmão, este homem de Deus, podemos dizer: ah, sim, mas ele talvez tivesse razão para dizer isso. Por isso eu quero um pouco da vida deste irmão para a glória do nosso Deus. Segundo Coríntios 11, versos 5 ao 7. Primeiro, todos nós conhecemos como o nosso irmão Paulo foi recebido na igreja de Deus. Porque era um perseguidor da fé. Ele diz assim em 2 Coríntios 11, versos 5 ao 7. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não a sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, ele diz, porventura, humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Eu li 2 Coríntios 11, versos 5 ao 7. 2 Coríntios 11, verso 23 ao 33, nosso irmão Paulo, ele diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Olha o cuidado dele. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Este irmão que está falando de viver em paz, ele vivia em paz, ele podia dizer isso. Em viagem, verso 26, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, e em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez também. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele tinha um cuidado especial. Ele diz assim: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, ele diz, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo
que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, assim escapei das suas mãos. Com certeza, meu irmão, minha irmã, o irmão Paulo pode sim falar de paz. Eu e você, já passamos por dificuldades como estas? Não, nunca. E por que nós muitas vezes reclamamos? Por que nós muitas vezes nos queixamos de coisas que nem aconteceu ainda? Por que nós muitas vezes imaginamos quadros absurdos das quais nós criamos na nossa mente? Por isso Jesus disse: não vosso coração nem se atemorize. Você pode turbar, você próprio pode escolher ficar perturbado e atemorizado. Nosso irmão Paulo sabia em quem tinha crido. E quando nos últimos momentos de vida dele, ele diz: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Ele tinha certeza. Muitas vezes vivemos com ausência de paz por nós nos comportarmos de maneira errada, nos permitindo sermos assim atingidos por algo que seja possível nem acontecer. Nós estamos passando por momentos, o nosso mundo, por momentos, vamos dizer assim, que pode turbar, que pode atemorizar. Eu repito, o irmão Paulo pode sim, e podia sim dizer e falar de paz. Eu me lembrei de uma ilustração. Um rei ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Ele queria um quadro que fizesse ele enxergar a paz perfeita. Foram muitos artistas que tentaram produzir esse quadro. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas que ele realmente gostou e teve que escolher entre as duas. A primeira era um lago muito tranquilo, muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletia umas plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul, com nuvens brancas. Todos os que olhavam para esta pintura, olhavam admirados e pensavam que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faísca e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho, e ali no meio do ruído da violenta camada de água estava um passarinho, placidamente sentado no seu ninho. Paz perfeita. Qual você pensa que foi a pintura ganhadora do prêmio? O rei escolheu a segunda, justo. Sabe por quê? Porque explicou o rei: paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo, sem dor. Paz significa que apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no coração. Este é o verdadeiro significado de paz. Você, meu amado irmão, minha irmã, que passa por lutas, por dificuldade, busque encontrar paz nesta paz que Cristo nos deu. Deixo-vos a paz. São palavras do nosso Senhor Jesus. A minha paz vos dou. Eu não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemoriza. João 14, verso 27. Filipenses 4, verso 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, são palavras do irmão Paulo. Ele de fato podia todas as coisas, por isso ele suportou tudo com tranquilidade, com calma, com serena, com muita tranquilidade. Estamos nós nos comportando a este ponto, a ponto de exaltar a pessoa do nosso Deus, exaltar o Deus que nós cremos, exaltar aquele que deu a vida por nós. Muitas das vezes repetimos as palavras do irmão Paulo, porém diante de pequenas circunstâncias mostramos que não podemos todas as coisas. Não podemos todas as coisas. São meramente palavras dos nossos lábios, que não passa de palavras, porque em meio ao pequeno sinal de alguma coisa dar errado, nós já dizemos e reclamamos. A fazer como o irmão Paulo, o irmão Silas, que açoitado em praça pública foi levado à prisão, e lá na prisão cantaram e louvaram ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes é fácil cantar, é fácil louvar, é fácil dizer e que somos crentes quando tudo corre bem, mas quando as coisas não vão bem. O povo de Israel olhava para trás, vinha o exército de Faraó, olhava para frente o mar, e aí começaram a reclamar. Depois que atravessaram o mar, todo mundo cantou. Miriam cantou, todo mundo cantou. Nós estamos cantando assim também. Que Deus, o nosso Deus, possa ter misericórdia de nós, pôr em nossos corações sentimentos que possamos gozarmos desta paz, da paz verdadeira. Diante de que situações o irmão Paulo disse: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós já falamos algo, mas vamos falar mais um pouco. Filipenses 4, verso 10 ao 14. Ora, o nosso irmão Paulo, ele diz: muito me regozijei no Senhor, alegria no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Vocês lembraram de mim, pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Eu não digo isso como por necessidade, ele diz. Eu não digo isso como por necessidade. Por quê? Porque ele podia todas as coisas. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, sem também ter abundância, e em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Olha agora, posso todas as coisas, é em Cristo que me fortalece. Todavia fizesse bem em tomar parte na minha aflição. O irmão Paulo nunca deixou transparecer fraqueza, não. Mas sempre ele podia dizer: eu posso todas as coisas, em tudo estou experimentado, ele diz. Em todas as coisas estou instruído. Quero finalizar aqui com as palavras do irmão Pedro. A graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por estas promessas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Segundo a Pedro 1, verso 2 ao 4. Meu irmão, a graça e a paz sejam multiplicado. A paz seja multiplicada no seu, no meu coração, no nosso coração, pelo conhecimento de Deus. Você serve um Deus vivo. Você entregou sua vida a Deus. Confie que Deus pode te ajudar. Confie que Deus está no controle das situações. Confie que por mais que apareçam as tempestades, por mais que tudo pareça estar fugindo do controle, Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça em meio a todas as lutas, que o nome dele seja glorificado e exaltado em todas as lutas que nós fazemos. Que Deus seja louvado.